Olá pessoal, vamos dar seguimento, né, à nossa disciplina. Vamos entrar aí em algumas emergências classificadas, né, por, por tipos, né. Eu gosto de dividir a disciplina dessa forma. Então a gente vai começar a tratar, né, da assistência de enfermagem em emergências clínicas, tá? E aí a gente vai passear por algumas situações, como parada cardiorrespiratória, crise hipertensiva, né, choque hipovolêmico, choque séptico, dentre outros. Uma das principais discussões, né, que se tem hoje é essa transição epidemiológica que aconteceu no mundo, no país, sendo um dos pontos mais relevantes dessa transição o avanço tecnológico que trouxe, quer queira, quer não, né, a longevidade à nossa população. Em contrapartida, né, esse prolongamento da vida, essa longevidade, ela não veio acompanhada, de certa forma, de uma qualidade de vida, né, o que sobrecarregou, né, os serviços de saúde, principalmente os serviços, né, que chamamos aí os de atenção secundária e terciária. Por quê? Porque eu tenho uma população vivendo mais tempo, né, sem qualidade de vida, consequentemente adoecendo mais. Então a gente tem aí esses dados estatísticos, né, extraídos do DataSUS, que eles mostram que 35% das mortes no nosso país, elas são causadas por problemas cardiovasculares, né, resultando num total de 300 mil casos no ano. E a PCR, ela é considerada a maior situação de prioridade de atendimento, né, onde aí a gente vai depender da agilidade, né, e eficácia das intervenções adotadas para que esse resultado ele seja de fato satisfatório. No mundo temos em primeiro lugar então as doenças cardiovasculares, né, seguidas aí das neoplasias, né, em seguida os traumas e em quarto lugar as doenças respiratórias. E aí a gente tem um histórico trágico aí de morte súbita cardíaca no nosso país, né, onde o DataSUS ele traz os dados de 200 mil mortes súbitas por ano, né, dentre essas 200 mil mortes, 44% antes dos 65 anos, 38% das mortes antes dos 55 anos e 25% são infartos agudos do miocárdio silenciosos, né, que a gente chama de não tratáveis. Então vamos aí adentrar, né, na parada cardiorrespiratória, né, a gente vai falar um pouquinho brevemente do histórico, né, assim como chegamos no protocolo que possuímos hoje atuante. Aqui trazemos, né, nossa primeira RCP descrita com sucesso, com eficácia. Ela está lá na Bíblia quando um profeta, né, reanimou o filho de uma viúva. Isso consta nos achados dos registros bíblicos. Daí, em 1958, 3 estudiosos, né, publicaram estudos sobre o controle de vias aéreas e sobre a ventilação boca a boca, juntamente com o trabalho de um outro estudioso que já trazia sobre a RCP, né, sobre essa massagem cardíaca externa. E aí eu trago, né, para vocês esse caso de Bussunda, humorista. Não sei se é da época de vocês, né, mas Bussunda é um comediante muito famoso, humorista muito famoso, da minha época, né, da época lá do Cacete Planeta. E o fato foi que o humorista de 43 anos, ele passou mal depois de jogar bola com os amigos, né, aí tem a nota, né, no jornal,
que traz que o humorista Cláudio Besserman Viana, o Bussunda de Cacete e Planeta Urgente, da Rede Globo, morreu ontem de infarto na Alemanha, onde acompanhava os jogos da seleção brasileira e gravava novos programas. Ele tinha 43 anos, começou a passar mal ainda na sexta-feira, quando jogava bola. Ontem, de manhã, teve um ataque cardíaco ao ser atendido por 2 paramédicos no hotel. Ele não resistiu, né? Enfim, aí tem as condolências do presidente e tudo mais. E aqui eu trago outro caso para vocês. Serginho, um jogador de futebol, foi a óbito também durante uma partida de futebol. Recebeu aí, né, todo o socorro imediato, como vocês podem observar, de médicos da equipe, do time, né, que ele jogava, mas não resistiu. E aí a gente se pergunta, né, como um jogador de futebol, um atleta, né, que teoricamente tem aí sua vida regrada, sua vida restrita, faz atividade física ativamente, todos esses jogadores, né, eles têm uma vida bem regrada, uma vida ativa no sentido de exercício físico e bem regrada no sentido alimentar também, né, eles possuem ali um cardápio rico no que deve ser de fato. E mesmo assim, ele foi acometido por um ataque cardíaco. Diferente de Bussunda, né? Como vocês puderam ver ali na foto do rosto dele, ele tinha excesso de peso, muito provável que por ter excesso de peso não tinha uma alimentação saudável, né? Porém foi acometido com o mesmo mal, né, que acometeu aí um jogador de futebol. E por conta disso, então, a gente se pergunta, né, qual a etiologia, então, da parada cardiorrespiratória? Qual a etiologia de um ataque cardíaco, né? A parada cardiorrespiratória, ela não tem uma condição específica para acontecer. Pode acontecer em qualquer momento, mas a gente tem as causas mais comuns que podem provocá-la, né? Seriam doenças cardíacas, a insuficiência respiratória, um choque elétrico, choque hipovolêmico, envenenamento, AVCs e afogamento. Alguns sinais de alerta podem surgir logo antes da PCR, né? E podem alertar para essa condição, como uma dor forte no peito que vai irradiar para as costas ou para o abdômen, dor forte de cabeça, né? A língua enrolada, o que vai dificultar a fala, né, dessa pessoa, a falta de ar, dificuldade de respirar, formigamento no braço esquerdo e palpitações fortes. E aí a gente vai estar diante de uma vítima, né, de uma parada cardiorrespiratória, né? E aí menos de 30% dessas vítimas, elas vão receber esse primeiro atendimento, né? Eles vão receber a ressuscitação cardiopulmonar fora ali do ambiente hospitalar. E aí, mediante isso, a gente se depara muito, né, com o pânico e o medo, né, que podem acabar impedindo a pessoa de fazer essa técnica, né, quando necessária. Algumas pessoas até perguntam e questionam, né, se qualquer pessoa ela pode ajudar, ela pode realizar ECP. Então a resposta sim, vai depender do seu conhecimento, da sua habilidade, da sua atitude ali mediante a situação, para de fato iniciar esse atendimento. E qual a importância disso, né, para a sociedade? A única chance de uma vítima que ela tem uma parada cardiorrespiratória possui de sobreviver
ela vai consistir em ter alguém próximo a ela que seja capaz de identificar que ela está parada, né? Entender que ela precisa pedir ajuda, iniciar essas compressões, né? Solicitar ajuda da forma correta, a gente vai entender por quê. E usar o DEA, que é o desfibrilador, né? Sempre que disponível e sempre que necessário, porque a gente vai ter os casos, né? Que são imprescindíveis o uso do desfibrilador. E aí é importante a gente entender, né, que todo o nosso conhecimento, né, acerca hoje de tudo que envolve RCP, PCR, né, são pautadas, né, embasadas e baseadas nas diretrizes e recomendações da AHA, que é a American Heart Association, né, que a gente já tem aí o elo, né, de RCP que eles preconizam, mas que todo o atendimento, todo o protocolo que hoje é utilizado, né, como protocolo no Brasil e no mundo inteiro, ele é baseado nas recomendações e diretrizes da AHA. A AHA, ela é responsável, né, pela publicação científica de diretrizes para ressuscitação cardiopulmonar. A gente tem também o ACE, que é o atendimento cardiovascular de emergência, que ele é diferente da RCP, né, é um protocolo diferente, mas que os dois unidos aí comungam comungam com a construção do protocolo, né, da RCP, né, que é a base aí dos protocolos de salvamento utilizados por todos os profissionais de saúde, né, tanto nos Estados Unidos, no Brasil e no mundo inteiro. Além, né, dessa especificação, a gente tem outros métodos, né, que são aceitos também, né, internacionalmente, também advindos da American Heart Association, que são o suporte básico de vida, né, o avançado de vida em cardiologia, o avançado de vida em pediatria, o de atenção a vítimas de trauma, né, que é o ATLS, e aí a gente tem outros também específicos, né, da parte cirúrgicas e por aí vai. Bom, né, vamos lá. E qual o conceito de fato de parada cardiorrespiratória? A PCR, ela é definida como a cessação da atividade mecânica do coração, confirmada pela ausência de sinais de circulação. Pronto. Ela é reversível se o tratamento for rápido e correto. Tá, então a parada cardiorrespiratória, ela é definida quando eu não tenho mais nenhum tipo de atividade mecânica cardíaca, ou seja, o coração, ele para de bater. Como que eu confirmo isso? Né? Com ausência de sinais circulatórios corporais. E como que eu entendo que o paciente está em parada respiratória? Qual que é o conceito, né, de parada cardiorrespiratória? É a presença da apneia ou respiração agônica, reversível também com tratamento rápido e correto. A posição do coração, né, ele está localizado entre os pulmões, no mediastino, né, obliquamente ali no mediastino. Está 1/3 à direita do plano mediano e 2/3 à esquerda, né? Então, é comum a gente observar e entender, né, que o nosso coração ele está mais do nosso lado esquerdo do que do nosso lado direito, não é isso? A nossa FiO2, que é a nossa fração expirada de oxigênio, ela funciona. Como ela funciona, né? A gente tem 21% de oxigênio na nossa inspiração e quando a gente realiza essa inspiração, a gente retém 4% dessa fração de expiração. Ou seja, a gente expira apenas 17% de oxigênio.
Como eu já falei lá no início para vocês, né, a ECP ela tem que ser imediata, de alta qualidade, com a desfibrilação precoce, quando indicado. Quando isso acontece, a gente consegue dobrar ou até triplicar a probabilidade de sobrevida, né, de sobrevivência desse paciente. Mas o que de fato pode então provocar uma parada cardiorrespiratória? Quais as situações, né, que a gente tem maior chance de uma evolução para uma parada cardiorrespiratória? As cardiopatias, né, até por acometerem, né, o principal órgão aí da PCR, a diabetes, a anóxia, afogamento, pneumotórax hipertensivo, o hemopericárdio, choques, né, tanto choque séptico como hipovolêmico, como distributivo, como anafilático, né, obstrução de vias aéreas, broncoespasmo e uma reação anafilática. Daí temos, né, as possibilidades, né, do que provoca essa parada cardiorrespiratória mediante, né, algum daqueles possíveis, né, potenciais ali, mas temos os 5Hs e os 5Ts. Por que é importante? Em uma parada cardiorrespiratória, é muito importante que eu identifique que o paciente está de fato parado, né, que eu saiba prestar toda a assistência necessária ali, que eu saiba chamar ajuda, que eu saiba manusear o DEA. Porém, é importante também que eu tente identificar o motivo da parada. Por quê? Se eu não identifico, né, o motivo da parada cardiorrespiratória, eu não consigo reverter. Porque enquanto eu estiver ali massageando, né, e oxigenando, eu vou de fato estar bombeando o coração, né, levando aí nutrientes, sangue para os órgãos, né, e oxigênio, assim como para o cérebro, tá? Mas vai chegar uma hora que isso não vai ser suficiente, né, e eu só vou conseguir reverter se eu souber o que está provocando essa parada. Então, dentre os 5Hs, nós temos a hipóxia, né, que é o cessamento de oxigênio cerebral, a hipovolemia, a hipo ou a hipertermia, a hipoglicemia e íons H+, que é a acidose metabólica. Nos 5Ts, né, nós temos a trombose coronária, a tensão no tórax, né, que é o pneumotórax, que a gente acaba sendo conhecido por provocar essa tensão torácica, a trombose pulmonar, o tromboembolismo pulmonar e o tamponamento cardíaco. Quais são os sinais clínicos, né, de uma PCR? Basicamente, são ausências de sinais de vida, como a inconsciência da vítima, a inexistência ali de movimentos, a ausência da respiração e a inexistência evidenciada e evidência da falta da perfusão, né, como a ausência de pulso de uma grande artéria. Neste sentido, eu não devo nunca, em hipótese alguma, analisar se um paciente está de fato em parada cardiorrespiratória avaliando um pulso periférico, né? Porque o próprio nome já me disse, né? É um pulso que está na periferia, ou seja, é onde o sangue chega mais tardiamente, digamos assim, né? Então eu preciso de uma grande artéria. Então aí a minha prioridade vai ser jugular ou femoral, né? Para avaliar se esse paciente está em parada. Já em um paciente sob efeito, né, de anestesia ou de algo aí que deprima o sistema nervoso central dele, como que a gente identifica essa parada? O monitor, né, ele vai me dar sinal de que esse coração está parado, né, ausência de pulso na oximetria, movimentos respiratórios agônicos, como o gaspe. Então, o paciente, quando ele está gaspeando,
já é considerada, né, uma PCR. Alguma modificação eletrocardiográfica que seja sugestiva, né, dessa falha cardíaca, né, e a ausência também de pulso em uma grande artéria. Nós temos aí um conceito, então, da reanimação cardiopulmonar, né, que ele é o conjunto de procedimentos destinados ali a manter a circulação de sangue oxigenado para o cérebro e outros órgãos vitais após uma parada cardíaca, né, cardiorrespiratória cardíaca. Então, o conceito da RCP nada mais é, né, do que tudo que a gente vai realizar ali, o conjunto de procedimentos, de manobras, né, destinados a manter essa circulação de sangue bom, de sangue rico em oxigênio, enviado ali para o cérebro e para os demais órgãos vitais durante essa parada. Como eu disse a vocês, né, nós temos a cadeia de sobrevivência, né, que é um conjunto de procedimentos que visa salvar pessoas que sofreram uma PCR baseada na ARRA, obviamente, e esse objetivo, o objetivo, né, dessa cadeia de sobrevivência é aumentar a eficiência do socorro prestado às vítimas que são acometidas com a PCR. E daí vamos observar que, desculpem o erro aí, tá, pessoal, cadeia de sobrevivência adulto. A gente tem uma diferença, né, da PCR intra-hospitalar para a PCR extra-hospitalar. Então, a cadeia de sobrevivência, ela também sofre uma mudança aí na ordem do atendimento, certo? Essa primeira cadeia da sobrevivência aí que vocês estão observando, ela é intra-hospitalar, né? Então, o paciente, ele já se encontra ali num ambiente, de certa forma, com assistência prestada, né? Diferente do paciente que está de fora, né? Que sofre a parada fora do ambiente hospitalar. Da mesma forma vai acontecer com a cadeia de sobrevivência, né, pediátrica. A gente vai ter a intra-hospitalar e a extra-hospitalar. A diferença é nos processos, né, na ordem do que a gente vai realizar ali. Né? A extra-hospitalar a gente até começa aí com a prevenção, né, que é o uso de cinto de segurança, né? Em seguida vem o acionamento de serviço médico de emergência, a RCP de alta qualidade, a ressuscitação avançada, né? E os cuidados contínuos ali da PCR e a recuperação. Vamos lá. Qual que é o primeiro passo, então? A gente vai reconhecer, né, se esse paciente está de fato em uma PCR. Como que a gente faz isso? A gente vai testar a responsividade dessa vítima, né? Como que isso é feito? A gente chama pela vítima, né? Geralmente bate ali, toca ali no ombro ali, né? Fulano, para ver se essa pessoa te responde. Se essa pessoa não te der retorno de estímulo verbal, né, e tiver de fato inconsciente, a gente vai tentar ali um estímulo doloroso, né, isso já foi mostrado para vocês em sala de aula, na nossa disciplina de primeiros socorros. Então a gente tem ali também essa opção do estímulo doloroso, né, que a gente tem a parte que não é mais utilizado, né, como eu já passei para vocês, mas do externo, né, do osso externo, que a gente faz ali com o dedo pressionando. Tem a parte clavicular também, que a gente realiza também o estímulo doloroso ali. O leite inguinal da unha também é outro local que a gente realiza o estímulo doloroso. E a parte da ocular, né, de fato do osso ocular aqui, onde a gente pressiona, né, abaixo
do olho, obviamente que com cuidado, que também é o local de se realizar o estímulo doloroso. Após testar essa responsividade da vítima, a gente vai acionar o serviço médico de emergência, né? No caso da nossa região, o 192, importante acionar da forma correta, identificando que é uma PCR e que é necessário, né, o uso de desfibrilador. Então, acionar dizendo que é uma parada cardiorrespiratória e que eles tragam de fato o DEA. Em paralelo a isso, né, a gente vai checar o pulso desse paciente, como eu falei para vocês. A nossa prioridade vai ser ali na jugular, né? E para checar esse pulso, a gente não deve aguardar nem menos que 5 segundos, não mais que 10, porque aí a gente também já está perdendo tempo, para ver se de fato, né, esse paciente tem pulso, tá? E de fato, então, vai se iniciar a SCP de alta qualidade, né? Então, a gente, a partir daí, dá o início, né, o suporte básico de vida, né, o CABD, que a gente vai destrinchar ele. No C, temos aí checar essa responsividade, chamar por ajuda, né? Checar o pulso e a reanimação, a respiração da vítima e iniciar essas compressões, né? 30 compressões para 2 ventilações e o nosso objetivo aí é comprimir por minuto cerca de 100 a 120 vezes, né? Então, professora, mas o nosso batimento normal não é até 100 batimentos por minuto? Sim, é até 100, né? Porém, a gente está fazendo isso de forma mecânica, né? Então, a gente tem que ter sempre uma margem de eficácia para mais, porque para menos a gente não está garantindo aí uma oxigenação satisfatória para os órgãos vitais. Então, por conta disso, né, é de 100 a 120 compressões por minuto. Temos aí a posição correta do nosso corpo, né, as mãos entrelaçadas entre os peitos das mãos ali. A vítima, obviamente, de barriga para cima, tem que estar em uma superfície rígida, né. Os carrinhos de emergência hoje, eles vêm com aquela tábua, né, que a gente chama de parada mesmo. E aí a gente vai utilizar o peso do nosso próprio corpo, né, mantendo nossos braços esticados, nossa coluna ereta. Dá em média de 2 empurrões por segundo, né, para baixo, né, dentro da profundidade correta. Isso é muito importante também, porque se eu não comprimo da forma correta e se eu não deixo também esse tórax voltar para o normal para mim comprimir novamente, eu não estou deixando o bombeamento cardíaco acontecer de forma completa, né? Se ele não for de forma completa, ele não é eficaz. Se eu não tenho uma profundidade adequada, eu não atinjo de fato o que eu preciso atingir de órgão, né? No sentido de oxigenação. Temos a imagenzinha da forma correta de posicionar a mão, né? A região hipotenar da mão superior infradigital tem que estar da forma correta. A posição correta, né, do nosso corpo, os ombros esticados. Então, o que a gente recomenda? De forma nenhuma, né, flexionar os ombros. Usar a base das duas mãos, como vocês podem ver na imagem, né? E aí a gente vai movimentar, subir e descer apenas o tronco, mantendo também o quadril ali de forma parada, tá? Para garantir que a gente consiga fazer uma compressão de qualidade. E qual a profundidade que a gente vai atingir com essas compressões, né? Na primeira imagem vocês podem observar aí que a gente tem o externo, na segunda o pericárdio, né? Então a gente precisa atingir de uma forma que esse coração seja comprimindo a ponto de que ele leve
né, o fluxo de sangue, né, rico em oxigênio, obviamente, necessário para os nossos órgãos vitais. Então, em adultos, né, essa compressão ela tem que atingir de 5 a 6 centímetros, ou seja, 2,4 polegadas. Essa imagem é fantástica, né, essas duas imagens, porque aí a gente entende, então, quando eu comprimo nessas 2,4 polegadas, eu estou realizando a sístole, né, e quando eu volto a minha mão, né, lembrando que eu tenho que deixar esse tórax expandir completamente, né, esse coração então está realizando neste momento a diástole. O objetivo principal, né, da ressuscitação ou reanimação, né, cardiopulmonar é prover um fluxo rico em oxigênio, né, de sangue para o coração e o cérebro, que são nossos órgãos vitais, né? Ela deve ser feita imediatamente, porque nosso cérebro ele não tolera mais que 4 minutos em hipóxia, e após 10 minutos sem essa ressuscitação a gente já tem praticamente uma morte cerebral estabelecida. Então, por conta disso, a gente fala que a cada 10 minutos a sobrevida do paciente vai caindo significativamente, né? Então, a gente precisa realizar essa manobra com eficiência, com eficácia e em tempo hábil, né? Para a gente aí prover uma ressuscitação eficaz, de qualidade, e fazer com que esse paciente não tenha também, obviamente, sequela. No A temos a abertura das vias aéreas, né, que é a hiperextensão. Então a gente vai fazer chin lift ou jaw thrust, né, que é o que a gente já conhece, né, já realizamos inclusive. Então o A é a abertura dessa via aérea. No B temos a boa ventilação, né, que é realizada aí 30/2, que a gente chama. Então, a cada 30 compressões, 2 ventilações, né, com o ambu, né, nessa primeira imagem, e com a pocket mask na segunda imagem. E no D a gente tem a desfibrilação, né, com o desfibrilador externo automático, que é o DEA, que a gente vai falar um pouquinho sobre. O DEA, né, o desfibrilador externo automático, ele é um aparelho que tem a finalidade de ser manuseado da forma mais prática possível. Então, mesmo uma pessoa não sendo ali de fato um profissional da saúde, ela consegue administrar uma desfibrilação em um paciente vítima de um PCR, se houver indicação. Por quê? Porque ele é automático, né, como o próprio nome já fala. Então ele vai te dando, né, as diretrizes, e você vai ali seguindo. Para a gente utilizar esse desfibrilador externo automático, DEA, a gente precisa entender um pouquinho quais são os ritmos de parada. O que isso quer dizer? Em que ritmo que o paciente para, né? Quando a gente chega numa vítima, identifica, não, aqui a gente tem estabelecido uma parada cardíaca. Em que ritmo cardíaco esse coração está? Então temos aí a fibrilação ventricular, a taquicardia ventricular sem pulso, a atividade elétrica sem pulso e a sistolia. O que ocorre então aí quando esse ritmo cardíaco ele é a fibrilação ventricular, quando esse coração aí ele para nesse ritmo, né? Ele é mais comum em pacientes que param por infarto, né, pelo IAM, e em acidoses metabólicas também, e alguma outra cardiopatia que esse paciente possa vir a ter. O que acontece, né, com a fibrilação ventricular? O ventrículo, ele não conclui a sístole, né, que é ali quando ele está contraindo, ele não conclui ali a sístole. Ele é como se ele fosse até a metade e voltasse, até a metade e voltasse, até a metade e voltasse. Então a gente fala que o ritmo dos ventrículos estão disparados, né? O que faz com que o batimento cardíaco desse paciente ultrapasse 300 batimentos. E aí ele não consegue
realizar uma condução que seja efetiva de impulso elétrico, né? Ocorre também 85% das paradas súbitas, né, dos pacientes que param de forma súbita. O tratamento para esse ritmo cardíaco é a desfibrilação, né, que é realizada com o DEA, com o desfibrilador externo automático, dando de fato ali o choque. Observem, né, como que aparece o traçado na fibrilação ventricular. Na taquicardia ventricular sem pulso, nesse ritmo cardíaco, né, a gente tem batimentos sucessivos, né, além ali de ordem ventricular, que também alteram, né, essa frequência cardíaca, deixa ela de fato elevada. Também é comum estar associada ao IAM, mas também pode estar associada aí a um aneurisma ventricular, a uma intoxicação, tá? Caso isso aconteça, com ausência do pulso, ela é uma taquicardia ventricular sem pulso, que pode também ocorrer. O tratamento também é a desfibrilação, então o tratamento para esse ritmo cardíaco também é o uso do desfibrilador externo automático, né, realizando ali o choque propriamente dito. A forma de identificação do traçado eletrocardiográfico, né, na taquicardia ventricular sem pulso é dessa forma. A atividade elétrica sem pulso, ela é a persistência ali de um impulso elétrico, porém na ausência de contração. Não tem a contração cardíaca, esse coração ele não está contraindo. Se o coração não está contraindo, eu automaticamente não tenho pulso, né? E aí é onde a gente entra naquelas causas, né? O que causa, né, a ESP, que a gente chama atividade elétrica sem pulso? Algum daqueles fatores desencadeantes, é onde entra os 5Hs e os 5Ts. Qual que é o tratamento para o AESP, já que os outros dois ritmos a gente falou aqui, e o tratamento para aqueles ritmos é de fato a desfibrilação. O tratamento para o AESP é compressão cardíaca. Eu preciso começar a comprimir imediatamente esse paciente para tentar converter ele em um ritmo, para daí então a gente conseguir realizar o choque com o uso do DEA. Já na sistolia, né, ela é caracterizada ali pela ausência total, seja de atividade elétrica ventricular ou de contração cardíaca, né, sendo que a despolarização ela não ocorre, então a gente tem uma ausência de fato de contração do ventrículo. Pode ser associado a um evento primário, né, na parada cardíaca, ou pode ser após uma fibrilação ventricular ou após uma AESP, tá? A gente pode se deparar com a sistolia. Qual que é o tratamento para a sistolia? Compressão, né? Para tentar reverter o ritmo cardíaco, para tentar reverter para um ritmo cardíaco chocável, para daí a gente utilizar o choque. É mais fácil um paciente voltar estando em AESP ou estando em taquicardia ventricular, em fibrilação, ventricular. É mais fácil o paciente voltar em fibrilação ventricular. É mais fácil um paciente voltar em um ritmo chocável ou em um ritmo não chocável. É mais fácil o paciente voltar de uma parada em um ritmo chocável, tá? Aqui temos a representação gráfica, né, da parada cardiorrespiratória, que a gente tem aí a sistolia, a AESP, a taquicardia ventricular sem pulso e a fibrilação ventricular. E observem que os dois últimos ritmos cardíacos a gente tem aí a apresentação gráfica do choquinho do lado, demonstrando que são ritmos chocáveis. Como, né, eu vou realizar esse choque? Como que eu vou posicionar as pás, né, desse desfibrilador externo automático, né? Aí a gente tem a imagem 1, que é a imagem correta, e a gente tem a imagem 2, que é a imagem incorreta. Na imagem 1 a gente usa ali
na parte superior, né, e abaixo aqui do peito esquerdo, já descendo para a axila, a outra pá. Observem por quê. Observem a condução do choque, de que forma que esse choque ele é conduzido de uma pá para outra. Por que que eu não posso colocar uma pá na frente e a outra pá atrás? Eu vou conduzir de forma uniforme, né? Então esse choque ele não vai passar, não vai transitar ali pela área cardíaca, né? Que é o meu objetivo. Qual que é a função desse choque? Esse choque é como se eu fosse lá no coração que está batendo, né, de forma inapropriada, e resetasse ele, parasse ele, falasse, ó, dá um susto, né, e para ver se no retorno ele retorna batendo, né, o ritmo sinusal, o ritmo cardíaco correto. Como que a gente aplica, né? Como que a gente desfibrila? Passar gel, né? Aquele gelzinho de eletrocardiograma nas pás e espalhar também no tórax do paciente. Retirar a roupa molhada, emplastros adesivos, né? Enxugar o tórax caso esteja molhado e remover excesso de pelo, né? Realizar tricotomia se for necessário. Afastar da vítima, né, para monitorização, selecionar a carga de 150 a 200 joules no bifásico e 360 joules no monofásico, tá? Posicionar as pás corretamente, posicioná-las com peso de mais ou menos 13 quilos. Eles estão se referindo àquelas pás que a gente coloca manualmente, tá? Que é aquela que a gente segura em cima para aplicar o choque. Desconectar fonte de oxigênio se o paciente estiver em uso, confirmar, né, se todos ali em volta estão afastados e deflagrar ali o choque, iniciar imediatamente após o choque a reanimação cardiopulmonar novamente. É importante utilizar somente em vítimas não responsivas, né, em apneia e sem pulso de fato. A desfibrilação precoce ela é essencial para a sobrevida, inclusive o que trata na última atualização da ARRA, eles batem muito nessa tecla, né, de desfibrilar o mais precoce possível. O ritmo mais frequente de parada cardíaca na síndrome coronariana aguda é a fibrilação ventricular, ou seja, o seu tratamento vai ser de fato o choque, o uso do DEA. A probabilidade de sucesso na desfibrilação diminui com o tempo, então cada vez que eu preciso desfibrilar esse paciente, eu estou diminuindo aí a chance de que de fato dê certo. Na fibrilação ventricular, tende-se a se deteriorar para a sistolia em poucos minutos, né? Então, é muito comum o paciente, quando ele entra em fibrilação ventricular, rapidamente ele para em assístole, né? O que é mais difícil de converter e é um ritmo não chocável. Então, daí, mais uma vez, a gente bate na tecla da necessidade da desfibrilação de forma precoce. Temos então aqui um resuminho dos componentes na RCP, né? Relação compressão e ventilação até colocação de uma via aérea avançada. Então, em adultos, a gente comprime 30, ventila 2, 1, independente, né, de termos 1 ou 2 socorristas. Em crianças, a gente comprime 15 e ventila 2 vezes, independente também de ter 1 ou 2 socorristas. A profundidade, né, em relação à profundidade em adultos, a gente tem aí 5 a 6 centímetros, não exceder isso, né, que correspondem a 2,4 polegadas, um terço do diâmetro antero-posterior em crianças, ou seja, 5 centímetros, né, ou 2 polegadas. Quais são, então, os componentes de um RCP de alta qualidade, né? Segurança do local onde a gente se depara ali com o paciente, né? Verificar essa responsividade, acionar o serviço médico de emergência, avaliar a respiração e checar o pulso, compressões torácicas e ventilações, iniciar o 30/2 ali, independente de ter 1 ou 2 socorristas e tentar manter essa frequência aí de 100 a 120 minutos, com a profundidade de 5 a 6 centímetros, né? Não exceder isso, que correspondem a 2,4 polegadas. RCP em situações especiais, né?
numa gestante, como que a gente realizaria aí a ressuscitação cardiopulmonar. A gente vai deslocar esse útero no sentido do lado esquerdo da vítima, né? E aí a gente vai utilizar então a mão de cima, de fato no centro do tórax ali, e iniciar essas compressões da mesma forma de um adulto, tá? 30/2. A gente fala aí que a gente precisa iniciar a RCP, né? Ventilar até que se estabeleça uma via aérea avançada. E o que seria então uma via aérea avançada, né? Ela pode ser obtida aí por uma intubação orotraqueal ou por uma via supraglótica, né, que é a máscara laríngea, né, o tubo esôfago-traqueal. Para a instituição de ambas as vias, é necessário ter experiência e treinamento, né? A intubação ela exige uma correta laringoscopia e visualização da glote, sendo assim, se realiza por pessoas não se realiza, né, por pessoa não adequadamente treinada, porque pode causar inúmeras complicações, como trauma de laringe, sangramento, broncoaspiração, hipoxemia, inserção do tubo no esôfago, né, entre outras, e interrupções inaceitáveis das compressões torácicas. A via aérea avançada supraglótica, ela é uma alternativa aceitável, né, e tem como potenciais vantagens não necessitar visualizar de fato a glote, pode ser colocada sem interromper as compressões e é mais fácil de ensinar e de treinar de fato. A confirmação e adequação da via aérea avançada, né, a IOT, né, intubação orotraqueal, após a realização da intubação, sem interromper as compressões torácicas, é necessária a averiguação do correto posicionamento do tubo, né, tanto pelo exame físico, né, tanto pode ser também pela detecção do CO2 isolado pelo capnógrafo ou até também pela ausculta, né, no exame físico verifica-se a expansão torácica bilateral, ao auscultar o epigástrio, né, e aí a gente vai ver sons respiratórios não audíveis, o que é bom, porque não é para estar de fato ali nessa região o tubo, né, e os campos pulmonares bilateralmente devem ser simétricos. Já na via aérea supraglótica, a gente tem, assim como na IOT, né, na intubação orotraqueal, ela deve se proceder ao exame físico, né, para verificar essa via, se está correta e ventilando adequadamente, e o paciente utilizar um dos dispositivos para a detecção de CO2 isolados descritos, né, mas é uma via mais fácil, né, de ser acessada, de ser realizada, e o enfermeiro capacitado ele pode realizar, né, a passagem aí dessa máscara laríngea que a gente chama, tá? E aí findamos por aqui, pessoal, a nossa parte de parada cardiorrespiratória, né? A gente ainda vai realizar, né, a aula aí sobre as demais emergências clínicas.